Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus, com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Graças a Deus. Atos capítulo 10, versículo 1. Atos capítulo 10. Havia em Cesareia, versículo 1, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3h da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade. Aqui estamos, Senhor, com aquelas pessoas que nós amamos. Aqui estamos, Senhor, com os nossos familiares. Aqui estamos, Senhor, intercedendo pelos nossos familiares. Queremos, querido Espírito Santo, que a Tua palavra se cumpra na nossa vida. E a Tua palavra diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. A Tua palavra diz que se nós crermos no Senhor, será salvo nós e toda a nossa casa, Pai. Por isso nós tomamos posse desta palavra nesta noite, querido Espírito Santo. Queremos aprender com o Senhor. Queremos respostas, queremos entendimento, queremos sabedoria, querido Espírito Santo, para enfrentarmos os desafios que a vida nos oferece todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, nos instrui pelo poder santo da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo seja o nosso fiel conselheiro e intercessor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Gente, eu quero trazer uma palavra para você que eu intitulei como uma família bendita. A palavra do Senhor lá em Gênesis capítulo 12, verso 3 ou 4, quando o Senhor chama Abraão e diz para Abraão sair do meio da parentela, ir para um local onde Deus o instruía, para onde Deus lhe mostraria. Ali o Senhor diz para Abraão que ele abençoaria todos os que o abençoassem e amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem, e em seu nome seriam benditas todas as famílias da terra. Lá em Gálatas 3:22, a palavra do Senhor diz que aqueles que nasceram de Cristo, que de Cristo se revestiram, que aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, são descendência e herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Ou seja, esta promessa de bênção sobre a tua vida, de o Senhor abençoar os que te abençoarem, de o Senhor ser com você, de todas as famílias serem benditas através da sua vida, é uma promessa que tem que se cumprir em nome de Jesus, amém? É uma promessa que está sobre a tua vida. Se você crer nela, ela vai se cumprir. E aqui, este texto nos mostra um homem que tinha uma família bendita, um homem que alcançou a bênção do Senhor, Cornélio. Eu já tive a oportunidade de ir a Jope, que fica, hoje ela faz parte de Tel Aviv, ela fica como, é uma cidade que fica à beira do mar, e ela faz parte de Tel Aviv. E quando você vai a Jope, você consegue lá encontrar a casa de Simão, curtidor de couro, que esse texto aqui fala. A casa, ela está completamente preservada, como era na época. A casa onde Pedro estava já hospedado há alguns dias, e o anjo do Senhor pede para Cornélio enviar algumas pessoas a ir naquela casa visitar. A primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Cornélio era um homem que não aparentava ser o que era.
Porque a Bíblia diz que Cornélio era um centurião. Um centurião era um soldado romano. Você sabe que nesta época, Roma, ela dominava Israel. Israel era quase que escravo do Império Romano. E um centurião era um soldado romano responsável pela centúria. A centúria era uma divisão com 100 soldados. Ou seja, esse homem era um homem que tinha poder, que tinha influência, tinha 100 soldados sob seu comando e era do Império Romano. Só que a Bíblia diz que esse homem era um homem fiel, era um homem temente a Deus, era um homem que servia ao Senhor, mas aparentemente não era bem assim, porque isso é uma coisa que nós aprendemos com a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16 que o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Primeira coisa que eu quero que você entenda, meu irmão, não olha para a aparência das pessoas. Nós temos essa triste mania de olhar para a aparência das pessoas. Através daquilo que a gente pode ver, a gente logo julga se a pessoa é crente ou não é, se ela serve a Deus ou se não serve, se o Espírito Santo de Deus está com ela ou não. Ou seja, não importa como nós observamos, ou também não importa o que as pessoas dizem de você. O que importa é que o seu coração esteja voltado para o Senhor. Isto basta para que venha a bênção e a vitória e as promessas do Senhor sobre a tua vida. O Senhor está olhando para o teu coração. Olha para o teu irmão aí e diz: o Senhor está olhando para o teu coração, meu irmão. Nada mais do que isso. É o teu coração. Se o teu coração está voltado para o Senhor, se o teu coração está voltado para as coisas do Senhor, para a palavra do Senhor, isto basta, não importa o que as pessoas dizem de você. Eu fico imaginando aqui o que as pessoas não falavam de Cornélio, o que o povo judeu não falava de Cornélio, porque até então, até este momento, a palavra, o Pentecostes, aquilo que aconteceu em Atos 2, tinha vindo só sobre Pedro e os 120 que estavam lá na casa, que eram judeus, ou seja, era quase que uma exclusividade, o Espírito Santo de Deus naquele momento ainda. Era como se o Espírito Santo de Deus tivesse descido só sobre uma casta de pessoas específicas. Alguém que merecesse. Não, aqui Cornélio nos mostra que o Espírito Santo de Deus não é para quem merece, o Espírito Santo de Deus não é para quem acha que pode, o Espírito Santo de Deus é para aquele que abre o seu coração e se coloca debaixo desta graça que é o favor imerecido e recebe a unção e a graça do Espírito Santo. Basta que você abra o teu coração, mais nada do que isso. Cornélio aqui nos mostra isso, e aqui nesse texto especificamente a Bíblia vai nos ensinar. A história de Cornélio vai nos ensinar a como nós podemos fazer para termos em Deus uma família bendita. Existem algumas perguntas que a gente já sabe a resposta, mas é importante nós fazermos essa pergunta, porque a palavra do Senhor nos mostra que tudo foi feito mediante a palavra. Não é verdade? Lá no início Deus disse: haja, e tudo que você vê hoje se fez através do poder da palavra. João capítulo 1 diz que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, se não houver uma palavra lançada, não há uma semente, e portanto não vai haver alguma transformação verdadeira. Então é importante você declarar. Por isso eu vou fazer essa pergunta para você: quantos aqui querem ter em Deus uma família bendita nessa terra? Se expresse, meu irmão, fala para o mundo espiritual saber qual é o teu desejo, qual é a tua vontade. Declare, porque você terá uma família bendita em nome de Jesus. Amém? É o que nós queremos, é o que nós estamos buscando, é o que o inimigo tem de todas as formas tentado destruir a família, porque nós sabemos que uma sociedade está construída sobre a família. Se não houver pai, mãe e filhos, meu irmão, a sociedade se acaba. Se não houver o pai, a mãe e a sua prole, daqui 50 anos nós não teremos mais sociedade. Por isso, essa tentativa desenfreada do inferno tentar desconstruir a forma como a família foi gerada, como a família foi criada, o propósito de Deus para todas as famílias. Então é muito importante nós observarmos alguns preceitos na palavra do Senhor. Essa família é uma família exemplar, a família de Cornélio. Aqui Cornélio, ele nos mostra alguns requisitos que nós podemos buscar para termos as nossas respostas de oração. A Bíblia aqui diz que Cornélio teve as suas orações respondidas. E a Bíblia mostra por que ele teve essas orações respondidas. Você aqui tem orado por alguém?
Você aqui tem orado por alguma coisa, você aqui tem buscado algo do Senhor, você está esperando uma resposta do Senhor? Quantos aqui estão esperando uma resposta do Senhor? Você vai receber essa resposta em nome de Jesus, amém? Você vai receber, virá um anjo do Senhor com a resposta nas suas mãos, em nome de Jesus. Mas não é simplesmente orar, não é simplesmente cruzar os braços. Existem alguns requisitos que nós temos que preencher, algumas coisas que nós temos que fazer, para nós sermos alvos dessa resposta do Senhor. Olha o que Cornélio faz. A palavra do Senhor diz que o primeiro requisito que Cornélio preenche, a Bíblia diz que ele era um homem religioso. E quando a gente fala em religioso, nós não estamos falando, quando a Bíblia fala de religioso, a Bíblia não está falando daquilo que nós consideramos como religioso. Ou seja, eu sou evangélico, você é católico, eu sirvo, eu estou numa igreja, e por estar nessa igreja, nessa denominação, eu sou um religioso. Não, a palavra religioso não significa isso. A palavra religioso no seu original, religião, significa religar. Religião significa religar. Religioso é aquele que está no Senhor Jesus Cristo. Ele é a religião, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho entre Deus e os homens. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ou seja, quando a Bíblia está falando de religião, a Bíblia está falando de alguém que está ligado no corpo, alguém que está ligado em Cristo, alguém que está ligado na igreja viva, verdadeira do Senhor Jesus Cristo, que vai além de placas denominacionais. Este homem era um religioso. Em outras palavras, esse texto religioso mostra que Cornélio era um homem que congregava. A Bíblia vai mostrar que ele unia, mesmo sem ter noção ainda como é que a igreja estava começando, ainda não havia muitas instruções sobre congregação, mas a Bíblia vai mostrar no texto que Cornélio ele juntava os seus familiares e aquelas pessoas mais íntimas, ele se reunia com aquelas pessoas para adorar ao nome do Senhor, para orar ao Senhor, para congregar. E quando a palavra fala em religião, quando a palavra fala aqui nesse caso em religioso, a palavra está falando justamente sobre isso, sobre a importância que nós temos em congregar, de congregar, meu irmão. A palavra do Senhor lá em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas procuremos nos confortar, nos animar uns aos outros, ainda mais quando nós percebemos que o dia está se aproximando. Meu irmão, todas as evidências aí estão deixando claras que cada dia mais nós estamos próximos da volta do Senhor Jesus Cristo nessa terra para buscar a sua igreja. E se você quer ter as suas orações respondidas pelo Senhor, faça parte de um corpo, faça parte de uma congregação, faça parte do corpo de Cristo, para que você receba do Senhor as respostas das tuas orações em nome de Jesus. É isso que a Bíblia está ensinando, a nós congregarmos, a nós fazermos parte de um corpo. Quando você faz parte de um corpo, meu irmão, você de fato é um membro, porque um membro fora de um corpo, ele não tem mais vida, ele não tem mais função, ele apodrece. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas estão hoje corrompidas porque acham que não precisam mais congregar? As pessoas acham que não precisam mais buscar a Deus na congregação. Se você for ver Atos 2, 3 e 4, que é o início, a formação da igreja nessa terra, você vai ver que o Espírito Santo de Deus curava, libertava, transformava. O Espírito Santo de Deus fazia uma obra extraordinária. O Espírito Santo de Deus entrava com um mover sobrenatural, agindo no natural. Mas tudo isso acontecia porque, se você for ler os textos, você vai ver que eles sempre estavam unidos, reunidos, unidos no pátio, congregando, buscando. Até mesmo quando os apóstolos não estavam presentes, a Bíblia diz que eles estavam unidos, orando. De repente tremia o local, todos eles eram cheios do Espírito Santo de Deus e anunciavam a palavra corajosamente. União, unidade, congregação. Meu irmão, tem muita gente caindo nesse laço terrível. A Bíblia diz que a vitória, que o reino dos céus, que o reino de Deus é para aquele que perseverar até o fim, é para aquele que congregar,
é para aquele que fizer parte do corpo. Sabe por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque todos os cultos nós temos observado, isso não é uma exclusividade da nossa igreja, isso faz parte de todas as igrejas. Nós estamos vendo os perdidos, as pessoas que estão vindo, que estão aceitando a Jesus, estão sedentas de Deus, estão sedentas do Espírito Santo, estão buscando mudança de vida. Essas pessoas estão vindo, se arrependendo, mudando de vida. Enquanto Deus está fazendo isso na vida de tanta gente, aquele que é salvo está achando que não precisa mais vir para a igreja. Aquele que é salvo acha que não, está tudo certo, eu vou à minha congregação, é na minha casa, que eu sou igreja. A igreja não é quatro paredes, a igreja sou eu, e de fato é você. Só que se você não estiver reunido como um corpo, você deixa de ser igreja. Aqui na igreja nós nos fortalecemos, nós nos enchemos, para que a gente ganhe o mundo lá fora, para que vidas sejam transformadas através do teu testemunho, para que pessoas sejam alvos da mesma graça que você um dia foi alvo. Mas isso é necessário que nós estejamos congregando, meu irmão. Não deixe o inimigo te enganar, não. Não deixa o inimigo te enganar, não, meu irmão, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra do Senhor é pelo ouvir e pelo ouvir. Sabe o que isso quer dizer? Perseverança. Ouvir e ouvir, isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, viver sempre ouvindo a palavra do Senhor. Repetição, isso quer dizer hábito. Hábito de servir ao Senhor, hábito de estar na igreja, hábito de fazer parte de um corpo. Até porque, meu irmão, as pessoas, a Bíblia diz que aquilo que de Deus pode ser conhecido é revelado através de nós. Na mesma hora que chega aqui uma pessoa perdida, uma pessoa desiludida, uma pessoa sem esperança, uma pessoa sem alvo, uma pessoa sem perspectiva de futuro, a essa pessoa ela vai ver na tua vida um testemunho vivo de que Deus pode mudar a vida de alguém, meu irmão. A igreja não é um local só para quem está mal, não. Se você está muito bem, é mais um motivo que você tem para vir servir ao Senhor, porque pessoas estão olhando para você, e essas pessoas veem em você uma esperança de um dia mudar de vida em nome de Jesus. Então não deixe de congregar, meu irmão. Não deixe o inimigo te enganar, não, achando que você não precisa mais congregar. Você precisa estar aqui sim, porque você é alvo, você é luz, você é sal, você é uma pessoa. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. As pessoas estão imitando a tua fé, as pessoas estão imitando a tua perseverança, as pessoas estão imitando aquilo que de bom pode ser visto em você, porque aquilo que de bom pode ser visto em você é o doce perfume de Cristo. A graça e a unção do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. Não deixa o inimigo te enganar dessa forma, meu irmão. Não deixa. Isto é um mal que nós, crentes, depois de muito tempo caminhando, a gente acha que está tudo certo. Não é verdade? Será que aqui os mais velhos já foram tentados a isso? A não congregar mais, a não precisar mais ir na igreja, a deixar tudo assim? Afinal de contas, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Graças a Deus eu também creio. Mas a Bíblia também diz, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ser referência, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser testemunhas vivas do poder de Deus. Tem muita gente querendo mudar de vida, tem muita gente que precisa ouvir o testemunho daquilo que Deus fez na tua vida, para que a vida dela seja mudada também em nome de Jesus. Amém? Então Cornélio aqui nem fazia parte da igreja como hoje ainda, como nós já temos de modelo, mas ele já tinha essa instrução, porque o Espírito Santo de Deus ensina. Ele é o nosso conselheiro, ele é quem convence, ele é quem nos exorta. Então o Espírito Santo já estava colocando no coração de Cornélio essa necessidade de congregar. Ele unia sua família, ele unia os mais próximos, ele juntava todo mundo na casa dele e botava todo mundo para orar, porque a oração de uns pelos outros, meu irmão, é muito poderosa, é eficaz, ela muda, ela sara, ela cura, ela liberta. A tua oração é poderosa para mudar a vida de outra, a oração do teu irmão é poderosa para que Deus abra as portas sobre a tua vida também em nome de Jesus. Congregação da igreja, amém? Era o primeiro princípio aqui. O segundo requisito que ele preenche aqui é que a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, temente. E aqui eu já trouxe uma mensagem esses dias falando sobre isso, uns 4 domingos atrás, falando sobre essa questão de temor. A Bíblia, quando fala de temor a Deus, ela não está falando de medo, ela não está falando de nós termos medo do Senhor, até porque a palavra do Senhor diz que o perfeito amor, ele expulsa todo medo. Se nós servirmos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno, infelizmente nós estamos muito próximos de chegar nele.
Nós servimos a Deus porque amamos ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós, amamos ao Senhor, somos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez em nossa vida, por aquilo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. Nós não servimos ao Senhor porque nós temos medo, porque Deus está com um chicote na mão. Quando a palavra do Senhor fala em temor, ela não está falando de medo, ela está falando de reconhecimento da soberania de Deus. Isso é ser temente a Deus. Ser temente a Deus é alguém que tem reverência à palavra do Senhor. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que reconhece que Deus na sua vida é tudo. Uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que reconhece que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é ser temente a Deus. Isso é temer ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus. O Salmo 128, eu preguei aqui há umas semanas atrás, fala que como é feliz aquele que teme ao Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em outras palavras, como é feliz aquele que reconhece a soberania de Deus e anda com o Senhor Jesus Cristo. Felicidade, meu irmão. A Bíblia diz que se você for temente, se você reconhecer a soberania, se você reconhecer o Senhor nos teus caminhos, se você consagrar os teus planos ao Senhor, a Bíblia diz que em tudo você prosperará, em tudo você crescerá, todos os seus planos serão bem-sucedidos mediante ao reconhecimento de que por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Isso é temor, não é medo, é reconhecimento. É reverência à palavra do Senhor, é respeito pela palavra de Deus, é ter o seu devocional, é ter os seus momentos com o Senhor, é colocar o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Isso é temor a Deus. O Salmo 128 diz que aquele que teme ao Senhor é muito feliz, aquele que anda nos caminhos do Senhor é muito feliz. É uma promessa de Deus para a tua vida, felicidade, abundância, crescimento, através do temor e da obediência e do caminhar nos caminhos do Senhor. Amém? O próprio Salmo 128, quando ele diz isso, ele dá algumas promessas. Ele diz que aquele que é temente, que anda nos caminhos do Senhor, ele trabalhará, ou seja, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Olha a promessa do Senhor para aqueles que são tementes: comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? Que você vai ser feliz, que você vai crescer, que você vai prosperar fazendo aquilo que você gosta. Promessa do Senhor. Quanta gente que está trabalhando hoje, fazendo coisas que não gosta de fazer, ou que não gostaria de estar fazendo. Se você for temente, o Senhor tem uma porta aberta para você ser feliz, inclusive no teu trabalho, no suor do teu rosto, crescendo, prosperando, vivendo uma vida abundante, fazendo o que gosta. É promessa de Deus para a tua vida, você recebe? Amém? Promessa. A Bíblia diz que se você for fiel, temente, andar nos caminhos do Senhor, a sua mulher, a Bíblia diz ali, será como uma videira frutífera. Sabe o que isso está dizendo, meu irmão? Que tudo que você fizer em casa, em família, vai crescer. Tudo que você fizer vai dar certo. Tudo que você e a sua esposa, o seu esposo e você colocar as mãos, vocês vão multiplicar, vocês vão crescer, porque fruto é o sinônimo da multiplicação de Deus sobre a tua vida. Isso é promessa do Senhor, é felicidade, é crescimento, é multiplicação para a tua casa, em nome de Jesus. É uma família bendita. Amém? A Bíblia diz que os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Crescimento familiar, multiplicação, os filhos são herança do Senhor. Está aqui agora o Alex e a Juliana abençoados com mais uma criança que está vindo aí, fruto da bênção do Senhor e da provisão do Senhor, do cuidado do Senhor com a nossa família. Os seus filhos à sua volta, vivendo uma vida de crescimento, é promessa do Senhor, meu irmão, para a tua família, família bendita nessa terra, em nome de Jesus. E aí o Salmo termina dizendo que aquele que assim faz, assim será a vida daquele que é temente ao Senhor. Assim será a vida, meu irmão, daquele que é temente ao nome do Senhor. Felicidade, crescimento, provisão, prosperidade, saúde, multiplicação, é o que Deus tem para a tua vida em nome de Jesus. Cornélio vivia assim. Cornélio era um homem que vivia desta forma, porque ele era um homem que temia o Senhor, ele era um homem que estava ligado com o Senhor, estava sempre voltado para o Senhor. E um terceiro requisito aqui que Cornélio preenchia, a Bíblia vai dizer que ele era um homem que dava esmolas, era um homem que estava voltado para a necessidade do outro. Se nós não tivermos um coração solidário, meu irmão,
um coração disposto a auxiliar, um coração disposto a ajudar, nós não teremos de volta as respostas às orações que nós estamos fazendo. Deus não vai fazer nada por nós que nós não estejamos dispostos a fazer por alguém, meu irmão. Você tem pedido tantas coisas para o Senhor, você tem buscado tantas coisas do Senhor. É óbvio que você tem as suas restrições, você tem as suas limitações, você não pode mudar o mundo com a ajuda que você pode proporcionar a alguém, mas você pode mudar a vida de alguém com a ajuda que você tem. É isso que Deus espera. A Bíblia diz que Cornélio era um homem que dava esmolas, era um homem que auxiliava, era um homem que estava sempre disposto a ajudar, era um homem que, quando via alguém em necessidade, ele não virava as costas, ele não virava as costas para essa pessoa. A Bíblia diz que a verdadeira religião, que o Senhor considera como pura e imaculada, é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades, e que não se deixa corromper pelo mundo. Meu irmão, quantas pessoas estão sendo corrompidas pelo mundo, porque nós estamos com ferramentas nas mãos para mudar a vida dessas pessoas, através do pouco que nós podemos fazer, e muitas vezes nós não fazemos. E se nós não fazemos, meu irmão, quantas respostas de oração, quantas bênçãos o Senhor, quem sabe, tem preparado para a nossa vida, quantas coisas Deus tem pronto para entregar a todos nós, e tudo isso só não é liberado porque muitas vezes o nosso coração é um coração que só pensa em nós mesmos, é um coração egoísta. O ser humano é tentado ao egoísmo, meu irmão. Todos nós somos, todos nós passamos por isso, todos nós somos tentados a isso, porque o inimigo sabe que quando você tiver um coração solidário, quando você entender o princípio do reino dos céus, que é dar e dar-se-vos-á, você receberá, como diz a palavra do Senhor, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. O que o Senhor tem para entregar na tua mão é muito maior do que aquilo que você tem na tua mão hoje. É muito maior. Este é o princípio do reino. Quando nós entendemos isso, o Senhor começa a abrir as portas sobre a nossa vida, meu irmão. As coisas começam a acontecer. Se você for conversar com pessoas que entenderam isso, você vai ver que essas pessoas são constantemente abençoadas. As portas sempre estão abertas. Essas pessoas estão sempre recebendo algo do Senhor, porque elas entendem esse princípio poderoso que é o de você auxiliar, de você olhar pela necessidade do outro, de você perceber que o pouco que você pode fazer, meu irmão, pode mudar a vida de alguém. Então não deixe de fazer, não deixemos de fazer, porque isso é um requisito que o Senhor cobra de todos nós, para que as nossas orações sejam respondidas em nome de Jesus. Amém? É um requisito que o Senhor cobra de todos nós, é algo que o Senhor nos ensina. Jesus Cristo nos ensinou, a palavra do Senhor inteira nos ensina a nós auxiliarmos, a nós ajudarmos, a nós estarmos dispostos a abrir as mãos com aquilo que nós temos, ajudar ao próximo, porque o que Deus tem para a tua vida, meu irmão e minha irmã, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Alguém aqui conhece esse princípio? Do recalcado, sacudido e transbordante? É igual o saquinho de pipoca. Vocês já viram o pipoqueiro, como é que funciona? Vocês já foram num carrinho de pipoca e pediram um pouquinho de pipoca? O pipoqueiro vai e bota aquela pazona de pipoca. Aí ele dá uma sacudida no saquinho. Aí ele bota mais uma pazona. Aí parece que está cheio. Aí sabe o que ele faz? Ele pega e amassa com aquela pá a pipoca. Aí quando ele amassa, a pipoca vai para dentro, cabe mais um pouco. Depois ele vem e dá mais uma pazona que vai pipoca para tudo que é lado, não é assim? É exatamente assim que o Senhor faz para abençoar a tua vida. O que o Senhor tem para a tua vida é tão grande, meu irmão, que vai transbordar para as pessoas que estão à tua volta, serão abençoadas também pela provisão que Deus tem para a tua vida. É assim. É assim. Deus não quer abençoar só você, meu irmão. Deus quer abençoar a tua casa, a tua família, os teus negócios, as pessoas que fazem parte da tua vida. O Senhor, quando vem com a sua bênção, Ele vem para que essa bênção transborde sobre todas as pessoas, meu irmão. Amém? É um princípio para termos as nossas orações respondidas pelo Senhor. Então qual foi o primeiro princípio? Cornélio era um homem que estava ligado ao Senhor. Cornélio era um homem que reconhecia a soberania de Deus. Deus era primeiro lugar na sua vida. Cornélio era um homem que auxiliava as pessoas. E o texto vai dizer que o quarto requisito que Cornélio preenchia, ele era um homem que orava continuamente. E aqui que muito crente perde a bênção. Nós desistimos de orar. Nós desistimos da promessa. Nós desistimos de acreditar. Nós desistimos
daquilo que nos foi proposto quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós desistimos daquilo que nos motivou a servir ao Senhor. Meu irmão, quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo, Ele lhe prometeu uma nova vida. Ele lhe prometeu um novo, boas novas. O Evangelho é boas novas. O Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é transformação. O Evangelho é vida abundante. O Evangelho é crescimento. O Evangelho é você viver uma vida de felicidade, meu irmão. E essa vida começa aqui, não termina aqui, mas começa aqui porque o Senhor Jesus Cristo também prometeu que aqui nessa terra você seria abençoado em nome de Jesus. E por que a gente desiste no meio do caminho? Por que a gente perde as esperanças? Por que a gente perde as nossas convicções? Por que a gente para de orar? A Bíblia nos mostra que Cornélio era um homem que orava continuamente. E a palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, a nós orarmos continuamente, não desistirmos de orar, enquanto a tua provisão não chegar, enquanto a resposta não vier, enquanto o Senhor não abrir as portas, enquanto o Senhor não responder, não desiste de orar, porque se você está servindo ao Senhor, se você está sendo temente ao Senhor, se você está com o teu coração no Senhor, virá a resposta do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Mas não desista, meu irmão. O Evangelho é para quem não desiste. O Evangelho é para quem não para no meio do caminho. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, é para você ir, nem que seja tropeçando, rolando, caindo, levantando, mas não para de caminhar, porque o Evangelho é para quem não desistir. O reino é para quem não desistir, a vitória é para quem não desistir. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, meu irmão. Quando nós caímos, quando nós nos machucamos, o Espírito Santo de Deus vem, nos perdoa se nós nos arrependermos, passa o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas feridas, nós somos sarados, nós estamos de novo prontos para continuar a caminhada, e vai para frente, meu irmão e minha irmã, porque vem resposta do Senhor para a tua vida em nome de Jesus. Não desista de orar, não desista de orar. A oração, meu Deus, como é difícil o crente orar, meu irmão, como é difícil. Você sabe disso? Quando você fecha o teu olhinho para orar, parece que o mundo inteiro te procura, você vira o homem mais, a mulher mais procurado do mundo, não é verdade? Resolva orar, resolva tirar um dia, uma hora do seu dia para exclusivamente orar. Você vai ver que nessa hora vai ser o momento que você mais vai ser solicitado por todas as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que se você orar, você tem muito poder. O inimigo sabe que através da oração e da comunicação com Deus é que virá todas as respostas e as soluções para a tua vida. O inimigo sabe disso, nós sabemos disso. Por que nós desistimos? Oração, meu irmão. A oração é o teu momento de adoração a Deus. A oração é o teu momento de reconciliação com o Senhor. A tua oração é o momento de você pedir a Deus, é o momento da tua petição, é o momento de você colocar na presença do Senhor quais são as tuas necessidades. Cornélio dizia, Cornélio falava, Cornélio abria o seu coração e orava continuamente, orando ao Senhor, buscando do Senhor uma resposta para o seu caso. Oração, adoração, reconciliação, petição. Oração, meu irmão, é o momento de você se colocar à disposição para o Espírito Santo de Deus fazer a obra na tua vida. É o momento de você se colocar à disposição para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus fala com você, sim. Muita gente reclama que o Espírito Santo não sabe como é falar com Deus, não sabe como é que é a voz de Deus, não sabe como é que Deus responde, mas também não ora. Nunca parou um minuto, nunca parou uma hora para desligar tudo e simplesmente orar, se colocar exclusivamente na presença do Senhor e receber do Senhor as respostas para aquilo que nós precisamos fazer. Oração, meu irmão, oração, oração. A tua oração, a mais poderosa que você faz lá no teu quarto, aquela que ninguém vê, aquela que você está lá em secreto, aquela que Jesus Cristo ensinou como a oração mais poderosa que tem, meu irmão. Quando você for orar, vá para o teu quarto, feche a porta, ore em secreto, que o teu Pai que está em secreto te responderá. Deus tem compromisso com a palavra dele, ele vai te responder em nome de Jesus. Amém? Mas vamos orar, meu irmão. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. É através da oração que Deus faz a obra, que Deus nos ensina, que Deus nos instrui, que o Espírito Santo derrama sabedoria sobre a nossa vida. Oração, meu irmão.
Você pode olhar biografias, você pode olhar a história dos grandes homens e mulheres de Deus, nenhum deles chegou onde chegou sem oração. A oração é poderosa para fazer você ter a sabedoria necessária para chegar no propósito que Deus tem para a tua vida. Oração, oração. A Bíblia nos mostra, Ana orava continuamente. Ana não desistia de orar. Ana tinha uma penina na sua vida, que era uma rival que ria dela, que debochava dela, que não acreditava nela, que dizia que a promessa dela nunca viria, que debochava da fé dela. Mas a Bíblia diz que Ana permanecia orando continuamente. Todos os anos ela subia e orava e se derramava na presença do Senhor, ao ponto de Eli achar que ela estava bêbada. O sacerdote, de tanto que ela orava, olhou para ela e achou que ela estava com problema. O próprio pastor achou que ela estava com problema. Mas ela não desistiu de orar. E sabe qual foi o resultado? Samuel. Deus deu Samuel a Ana, o maior juiz da história de Israel. Ungiu Davi, ungiu Saul. Até hoje um homem reconhecido como um homem cheio da presença, um profeta cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, Deus tem um Samuel para a tua vida também em nome de Jesus. Deus tem uma resposta poderosa para a tua vida em nome de Jesus. Mas não desista de orar. Não importa quanto tempo leve, permaneça orando, porque virá uma resposta do Senhor. Amém? A Bíblia nos mostra Elias, 3 anos sem chover na terra. Elias orou continuamente. A Bíblia diz que ele manda o seu servo por 7 vezes voltar para ver se vinha chuva. E o servo voltava e dizia: não vem. Porque é assim, não é? Você está orando e as pessoas vêm te desanimar. Você está orando e às vezes as pessoas vêm para dizer para você: olha, não mudou nada não. Não vai mudar nada não. Meu irmão, mande 7, 14, 21, manda quantas vezes for necessário, mas fique orando. A Bíblia diz que Elias ficou com sua cabeça no chão, o seu rosto entre os seus joelhos, orando, buscando, intercedendo a Deus, até que o servo veio e disse: eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz: pode levantar, sai correndo, porque essa chuva vai te pegar. Eu não sei quanto tempo não chove na tua horta, meu irmão, mas virá uma chuva abundante do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Virá, se você não desistir de orar. Não desista. Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia Daniel orava. Quando veio a cova, o Senhor não livrou ele da cova, mas o Senhor o livrou da morte. Talvez, meu irmão, você enfrente situações de aparente perdição para a tua vida, mas as tuas orações sobem como um memorial diante do Senhor. Nada de mal lhe acontecerá, porque você tem este propósito de oração. Então ore, vamos orar, vamos ter essa cultura. Porque é uma cultura, você tem que desenvolver esse hábito. Vamos desenvolver isso dentro das nossas casas, porque a tua família será bendita em nome de Jesus. As tuas orações serão respondidas. Muitas coisas virão através dos frutos das tuas orações, meu irmão. E eu posso falar isso com autoridade, eu sou fruto de oração. Eu só estou aqui hoje por causa de muita oração. Não foi merecimento, não foi porque eu sou isso ou aquilo, foi porque enquanto eu estava perdido, meu pai, a minha mãe e os meus avós estavam de joelhos no chão orando, intercedendo pela minha vida. E hoje Deus está fazendo a obra simplesmente por fruto de oração. Oração contínua. Com você não vai ser diferente, meu irmão. Com a tua casa não vai ser diferente, com a tua família, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa. Eu não sei por quem que você tem que orar, mas com você não será diferente. Permaneça orando, porque o Senhor vai responder as tuas orações. Amém? Jesus Cristo nos ensina. A Bíblia diz que Jesus Cristo nos ensina lá na parábola em Lucas 18. Ele nos mostra a parábola da viúva persistente. Um juiz cruel, um juiz que não temia Deus, um juiz que não estava nem aí para a justiça de Deus. Mas a Bíblia diz que de tanto ela incomodar aquele juiz, pedindo para que ele julgasse a causa dela contra o adversário, um dia ele resolveu, para ela parar de incomodar, resolveu atender a sua causa. E aí Jesus Cristo disse: se o juiz, sendo mau, fez isso, imagina o Pai de vocês celestial que está no céu. Será que Ele não vai responder e depressa a tua causa será respondida depressa em nome de Jesus. Se você não desistir de orar, ore, porque a tua causa será respondida depressa, diz a palavra do Senhor. Ora. E aí Jesus Cristo termina ali o texto dizendo assim: mas será que quando o Filho do Homem vier à terra, encontrará fé na terra? Será?
ele faz uma pergunta, sabe o que ele está dizendo? Quantas vezes, meu irmão, nós fizemos promessas, orações, fizemos propósitos com o Senhor, fizemos votos com o Senhor, nos colocamos à disposição de orar, até que o Senhor abre a porta e a resposta vem. Quando a resposta vem, nós fazemos uma pergunta, o Senhor nos faz uma pergunta: será que quando a resposta da nossa oração vier, o Senhor encontrará fidelidade no nosso coração? Porque é isso que a gente faz muitas vezes, meu irmão. Nós recebemos a promessa e viramos as costas para o Senhor. Recebemos a promessa e viramos as costas para o propósito. Recebemos a promessa e deixamos com que aquilo ali que nós recebemos, a bênção, se torne mais importante do que o abençoador. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Deus quer te abençoar, Deus quer te fazer crescer, Deus quer responder às tuas orações, Deus quer que você seja fiel nessa terra, que você cresça nessa terra, mas Ele quer, meu irmão e minha irmã, que essas bênçãos, isso que Ele vai te entregar, não destrua a tua vida, não faça com que você se afaste do mais importante que é, meu irmão, servir a Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, que você sirva a Deus, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na fartura, seja na miséria, que o Senhor Jesus Cristo seja, meu irmão e minha irmã, a prioridade na tua vida. Por isso que Jesus Cristo compara a igreja com a noiva. Por isso que Jesus Cristo compara a sua igreja com uma noiva. Porque o casamento, meu irmão, é em todas as circunstâncias. O casamento é independente da situação que nós estamos vivendo. Nós somos do Senhor Jesus Cristo, noiva santa, pura, imaculada, e vamos servi-los tendo a certeza de que um dia a nossa recompensa virá em nome de Jesus. Amém? Oração é o propósito. Então essa família aqui preenchia esses 4 requisitos. A Bíblia diz que ele era religioso, ele estava ligado, ele fazia parte do corpo, ele congregava, ele juntava as pessoas para se reunir e buscar ao Senhor. A Bíblia mostra que ele era um homem temente a Deus, ele reconhecia a soberania. A Bíblia mostra que ele era um homem que estava sempre voltado a auxiliar o próximo. E a Bíblia mostra que enquanto ele não recebesse a resposta, enquanto o Senhor não se manifestasse, ele estava orando continuamente. Amém? Eu gostaria que o louvor subisse aqui. Essa história e esses requisitos que Cornélio preenchia, fez com que o anjo do Senhor viesse. E quando o anjo do Senhor veio, o anjo do Senhor disse assim: Cornélio, as suas orações subiram na presença do Senhor como um memorial. As suas orações e as suas esmolas subiram na presença do Senhor como um memorial. A Bíblia diz que de repente o anjo apareceu. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Que de repente o Senhor vai mudar a tua vida. De repente o Senhor vai mudar aquela causa que parece que não tem solução. De repente o Senhor vai mudar a circunstância de adversidade para uma circunstância de bênção e de prosperidade sobre a tua vida. De repente o anjo do Senhor virá, meu irmão. De repente o Senhor vai causar para você uma conexão, que é aquilo que você precisa para você chegar na vitória. A Bíblia diz que o anjo diz assim: envia os teus servos, envia as pessoas lá a Jope, porque lá em Jope Pedro está lá. Pedro vai vir para instruir vocês, para ensinar o que vocês precisam aprender. Ou seja, meu irmão e minha irmã, Deus vai criar conexões para mudar a nossa vida em nome de Jesus. Esteja atento. Se você está orando, se você está buscando, se você está esperando uma resposta, esteja atento nas conexões que o Senhor vai criar, porque essas conexões vão fazer você prosperar e crescer em nome de Jesus. Amém? Isso é o que a palavra do Senhor nos ensina. Tem tantos ensinamentos nesse texto. A Bíblia diz que quando os servos de Cornélio chegam na presença de Pedro, primeiro a Bíblia diz que quando Pedro estava orando, ele caiu em êxtase. E ele começou a ter uma visão, que descia do céu animais selvagens, répteis, presos por um lençol. O texto vai dizer, depois você lê em casa. E quando aquele lençol caía, o Senhor disse para Pedro assim: Pedro, mate e coma. E aí Pedro, como um judeu, disse: Senhor, eu nunca comi nada impuro, nunca coloquei nada impuro na minha vida. E aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, não chame de impuro aquilo que o Senhor purificou. Isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós deixamos de fazer a diferença na vida de alguém porque nós nos colocamos numa condição de puros. E a partir de hoje eu não me misturo mais. A partir de hoje eu não vou mais falar com tais pessoas, eu não vou mais pregar a tais pessoas, eu não vou mais mostrar
aquilo que eu aprendi para tais pessoas, porque afinal de contas eu estou numa condição superior. A Bíblia nunca disse para o pecador vir para a igreja. A Bíblia sempre disse para a igreja procurar o pecador. Então, meu irmão, cuidado com o espírito religioso no sentido contrário, não de religar, mas a religiosidade que a gente vive dentro das igrejas muitas vezes. Deixamos de ser bênção na vida de alguém porque nós nos colocamos numa condição de puros agora. O Senhor não espera isso de nós. O Senhor espera que nós sejamos porta-vozes das boas novas, do testemunho vivo, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E aí Pedro entende isso e vai com os caras. E a Bíblia diz que aqueles camaradas, quando chegam ali, eles dizem para Pedro que Cornélio era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Note, meu irmão, que quem falou não foi o filho, quem falou não foi a esposa, quem falou foram os servos. Pessoas que muitas vezes estão abaixo de nós numa hierarquia. Essas pessoas, quando elas se referem a nós, será que elas falam que nós somos justos, íntegros e tementes a Deus? Essa é a pergunta. Essas pessoas enxergavam isso em Cornélio. Jesus Cristo, certa vez, quando foi perguntado por um fariseu qual era o maior mandamento, ele diz que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a este: amar ao próximo como a si mesmo. Sabe o que significa semelhança? Aquilo que se confunde. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Que quando as pessoas olharem para nós, o amor que a gente sente por Deus deve ser refletido no amor que a gente tem uns pelos outros. É isso que a Bíblia nos mostra. O amor que nós dizemos sentir por Deus e declarar ao Senhor, ele deve ser confundido com o amor de uns pelos outros. As pessoas têm que se confundir. Ele ama aquela pessoa como ama Deus. O amor que ele sente por Deus está assemelhado ao amor que ele tem por aquela pessoa, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus empregados, pelo seu patrão. E aí a Bíblia diz que aqueles homens, eles enxergam isso em Cornélio. Eles veem isso em Cornélio, eles dizem: não, meu patrão é um homem justo, é um homem temente a Deus. O amor que ele sentia por Deus se confundia com o tratamento que ele tinha com as pessoas à sua volta. E isto fez, meu irmão, que as pessoas quisessem, isso fez com que as pessoas quisessem o mesmo Deus que Cornélio servia. E é isso que Deus espera de nós. Que nessa semana, meu irmão, o nosso amor por Deus se confunda nos nossos relacionamentos interpessoais. Amém? Que ele seja semelhante. Que as pessoas enxerguem em nós esse Deus que nós declaramos por aí. Esse Deus que nós adoramos, bendizemos, glorificamos. Que esse Deus seja glorificado através dos nossos atos, através dos nossos passos, através das nossas atitudes no dia a dia, através dos nossos relacionamentos. Porque isso vai fazer, meu irmão, que aconteça aquilo que aconteceu na casa de Cornélio. Pedro veio. E quando Pedro veio, a Bíblia diz que ele começa a pregar. E ele começa a dizer: vocês já ouviram falar do Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que foi ungido por Deus, que pregou, que fez milagres, maravilhas. Muitas pessoas foram libertas, espíritos imundos foram expulsos de vidas foram transformadas. Vocês sabem que ele ressuscitou, que ele morreu, que ele ressuscitou, e ele nos escolheu não simplesmente para sermos testemunhas, mas nós participamos com ele daquilo. Você participa, meu irmão e minha irmã, daquilo que o Senhor tem para todos nessa terra. Ou se você participa porque você é discípulo. E aí Pedro estava pregando, estava falando, e a Bíblia diz que enquanto ele falava, todos foram cheios pela presença do Espírito Santo de Deus. Irmão, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver atuando, enquanto você estiver realizando o que você precisa realizar,
enquanto você estiver falando do amor de Deus, seja com palavras, seja com atos, seja com as tuas atitudes, enquanto nós estivermos proclamando este reino, meu irmão, de repente, a sua família, a sua vida, a sua casa será cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e onde o Espírito Santo de Deus está, ali há liberdade, ali há provisão, ali há crescimento, ali há virtudes, ali há dons. Onde o Espírito Santo de Deus está, meu irmão e minha irmã, há vitória para a tua vida em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor, mas é enquanto nós estamos fazendo a obra, é enquanto nós estamos perseverando, é enquanto nós estamos caminhando, é enquanto nós estamos refletindo para o mundo aquilo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus. De repente, meu irmão, a tua causa será solucionada, a tua resposta virá. Um anjo do Senhor estará trazendo nas mãos a resposta da tua oração em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Posso clamar, Aleluia. pela fé posso enxergar, Aleluia. Adore ao Senhor. pela fé Aleluia. posso tocar, Pela fé. pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de Aleluia. Estou firmado Aleluia. em Cristo pra sempre, tenho a luz. Aleluia. Aleluia. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre, tenho a luz em mim. Aleluia. Sabe o que a Bíblia diz? Que enquanto Pedro estava na casa falando da palavra, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso nos ensina? A deixarmos a palavra de Deus entrar na nossa casa, proporcionarmos ao Espírito Santo de Deus uma atmosfera de adoração, de culto constante em nossos lares, no nosso carro, no nosso dia a dia, na nossa mesa de escritório. A sua vida, a nossa vida é um eterno culto ao Senhor. Muita gente espera o Espírito Santo de Deus apenas no momento de reunião da igreja. Ele pode também se manifestar poderosamente no teu dia a dia, lá no teu local de trabalho, na tua casa, no teu carro. Eu já fui impactado pela graça do Espírito Santo de Deus dirigindo sozinho. Mas isso aconteceu porque estava ouvindo um louvor, estava proporcionando que a palavra de Deus entrasse naquele carro. E às vezes nas nossas casas, meu irmão, a atmosfera que nós preparamos é outra. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é educado. A Bíblia diz que o Senhor bate a porta. O Senhor não enfia o pé na porta. O Senhor bate. Isso é educação. Ele bate a porta. Se alguém ouvir e abrir, ele entrará e ceará com você. Talvez o Senhor tenha batido na tua porta e às vezes tantas outras coisas a gente não está ouvindo o Senhor bater. A Bíblia diz que o Senhor bate. O diabo não. O diabo só precisa de uma brecha. O diabo, ele só precisa de uma brechinha para invadir, entrar e destruir tanta coisa boa que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma casa linda, o Senhor te deu uma família linda, o Senhor te deu uma história que até aqui você chegou pela misericórdia do Senhor. O Senhor te deu um propósito, porque você não está nessa terra simplesmente para consumir o oxigênio que está nessa terra, não. Você veio, como diz o Alex de Oliveira na sua canção, entre milhões e milhões, Ele a vida te deu e literalmente você é um vencedor já pelo fato de ter nascido.
Então, meu irmão, o Senhor está batendo a porta, na porta da tua casa, na porta dos teus negócios, na porta da tua família, na porta do teu lar. Abra a porta da palavra para o Senhor entrar, meu irmão, porque você será cheio, tu e a tua casa, com as bênçãos e as provisões e a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu gostaria de orar com a igreja. Você que tem buscado do Senhor respostas, você que entendeu que você precisa permanecer firme, permanecer perseverando, congregar, orar continuamente, fazer a tua parte no reino, porque pessoas estão dependendo daquilo que você tem. Pessoas podem ser mudadas por aquilo que o Senhor já te deu, as suas vidas podem ser mudadas. O Senhor quer te fazer ir mais além, você está entendendo isso? Você precisa que o Espírito Santo de Deus entre na tua casa, no teu lar, na tua vida, mas entre de verdade, meu irmão. Chega dessa vida morna, muitas vezes nós levamos, essa vida mais ou menos, muitas vezes nós levamos, essa vida de, que legal, ouvi uma palavra que me animou, mas aí toda semana você chega na reserva, meu irmão, toda semana você chega vazio. Deus quer que você esteja cheio o tempo inteiro, meu irmão, porque você cheio, você vai transbordando e transbordando, vidas vão sendo transformadas através da tua vida. Você é uma fonte, a Bíblia diz que aquele que beber daquela água terá dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É para jorrar, meu irmão. Chega de viver uma fase de uma biquinha que sai só uma água escorrendo. Não, meu irmão, Deus quer fazer de você uma fonte que jorra para a vida eterna em nome de Jesus. Então vamos nos comprometer com a palavra, vamos nos comprometer com a igreja do Senhor Jesus, vamos nos comprometer com aquilo que nós podemos fazer. Não é porque você de repente não tem vocação para ser um pastor que você não pode apacentar, meu irmão. Pastor não é aquele que sobe em cima do altar, pastor é quem apacenta. Quem sabe você pode ser um pastor na tua casa, pastor da tua família, o pastor lá na tua empresa, alguém que tem uma palavra de instrução para quem está perdido. Isso é ser pastor, meu irmão. Talvez você seja um evangelista, alguém que anuncia o evangelho. Entramos nas redes sociais tantas vezes para escrever tanta porcaria, podemos anunciar o evangelho, ser um evangelista. Quem sabe, meu irmão, você pode ser um profeta. E um profeta não é aquele que diz, eis que te digo, e sai fazendo barulho. Não, meu irmão, profeta é aquele que encoraja, edifica e consola a vida do outro. Quem sabe você tem uma palavra que pode edificar, encorajar e consolar a vida de alguém. Seja profeta do Senhor nessa semana sobre a vida de alguém em nome de Jesus. Amém? É isso que a palavra nos ensina. É isso que nós somos, profetas do Senhor, pastores, evangelistas, pessoas que anunciam o evangelho, pessoas que têm dentro deles algo que pode mudar a vida de alguém. Você tem dentro de você. Compartilhe isso. Compartilhe isso. Às vezes as coisas vão mal, às vezes as coisas vão ruins. Precisamos de tantas coisas. Todos nós vivemos situações terríveis. Todos nós. Essa semana eu entrei na internet e recebi de bom dia. Você é um moleque. Um monte de coisa assim. Você é um moleque, não sabe o que fala e não sei o que. Falou um monte de coisa. Enquanto aquela pessoa eu comecei a ler aquilo ali, na hora eu fui tomado por raiva. Todo mundo é. Fui tomado por raiva, fiquei com raiva. Mas aí eu aprendi a contar até 10, eu aprendi a orar, aprendi a buscar o Senhor antes de tomar qualquer atitude, consagrar a Deus o meu propósito. E aí eu orei 5 minutos, eu falei, Senhor, respondo, não respondo, falo, não falo. E aí o Senhor me deu uma instrução, uma resposta. E aí eu respondi para aquele senhor, eu disse, olha, aquilo que você está falando me é muito familiar. Me é muito familiar isso que você está dizendo.
Porque por várias vezes à noite eu sou acordado com uma voz dizendo literalmente o que você está replicando. Literalmente. Você não pode, você é um infeliz, você é um moleque, você não tem condições. Literalmente, à noite eu sou acordado muitas vezes com essa voz. Mas aí eu aprendi a orar. E quando eu oro, o Espírito Santo de Deus diz assim: ó, Fernando, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem condenará os escolhidos do Senhor? É o Senhor quem justifica. É a resposta que o Senhor nos dá. E aí eu respondi isso porque eu sei que todos nós passamos por isso. Você deve ser alvo de um monte de acusação, de um monte de falsidade. Você deve ser alvo de muita coisa que te incomoda e que te entristece durante a semana. Mas mesmo você sendo alvo disso, Jesus Cristo disse que o que nos contamina não é o que entra, mas é o que sai. Mesmo você sendo alvo de calúnia, de chantagem, seja do que for, meu irmão, você deve ser um portador de boas novas. Quando você abrir a boca, abra a boca para encorajar, para consolar, para edificar, para fortalecer, para profetizar, porque quando você fizer isso, um anjo do Senhor estará trazendo a resposta da tua oração em nome de Jesus. Então vamos fechar a boca para maldição. Vamos fechar a boca para amaldiçoar. Vamos abrir a boca para declarar que o Senhor é rei, que o Senhor é poderoso e que o Senhor muda a vida de todos aqueles que nele creem. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Você que quer uma oração especial, você que essa palavra entrou no teu coração. Eu não quero fazer um apelo específico. O Espírito Santo de Deus fala na multiforme graça. Quem sabe Deus falou em algum ponto desta palavra no teu coração. Se falou, saia do teu lugar, vem à frente e nós vamos orar juntos agora em nome de Jesus. Os obreiros também. Aleluia. Senhor Deus, nós te adoramos, Pai. Nós exaltamos o teu nome, Senhor Deus, glorificamos a tua majestade, Senhor. Deus, aqui na frente, Senhor Deus, está o teu povo, a tua igreja. Senhor Deus, aqui na frente, Senhor Deus, está uma família na fé, querido Espírito Santo. Aqui, Senhor Deus, tem pessoas, Pai, buscando respostas das suas orações, Senhor. Quantas orações, Pai, quantas súplicas, quantos clamores, Senhor Deus, nós temos feito. E muitas vezes, Deus, nos falta uma resposta, Pai. Não porque o Senhor virou as costas, Pai, mas porque o Senhor tem compromisso com a tua palavra, Deus. E nós precisamos, Senhor, entender quais são os princípios que o Senhor não negocia, que o Senhor não quebra, que o Senhor não muda, Pai. E a tua palavra nos ensina, Pai, a nós buscarmos ao Senhor com orações, com súplicas, com ação de graças, para que nós entendamos, Senhor, qual é o bom projeto, o bom propósito. Querido Espírito Santo, nessa noite, Senhor, nós estamos entendendo, Pai, que precisamos melhorar em algumas coisas, precisamos acrescentar algumas coisas, Senhor Deus, no nosso hábito cristão, na nossa vida cristã. Querido Espírito Santo, tantos outros, Pai, que estão sendo confortados com essa palavra, Senhor, porque tem respondido, tem aceito, tem realizado, Pai, a obra de acordo com a tua vontade, Senhor. E hoje saem daqui, Senhor Deus, convictos de que a qualquer momento um anjo do Senhor trará a resposta das orações. Virá a provisão, virá o alimento, virá o crescimento, virá a multiplicação, virá o entendimento, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos fazer. Deus, dá-nos sabedoria, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento, Senhor, revelação, Senhor. Uma semana que vem pela frente, querido Espírito Santo, tantos desafios, Pai, tantos desafios. Nós só poderemos vencer, querido Espírito Santo, se o Senhor estiver conosco. Só poderemos vencer, querido Pai, se o Senhor estiver nos orientando, Pai, nos dando a direção. Dá-nos a direção, querido Pai. Dá-nos a direção, querido Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Nos fortaleça, Senhor Deus. Nos encha de alegria, Pai. Nos encha de esperança, querido Espírito Santo. De amor, Senhor Deus, de mansidão, de domínio próprio. Os frutos quem dá é o Senhor, Pai. Nós abrimos o coração nesta noite, Pai, para receber do Senhor os bons frutos do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada lar, abençoa cada casa, abençoa, Senhor Deus, cada projeto para esta semana.
Cada plano, cada propósito, Senhor Deus, nós consagramos a Ti, Pai, tendo a certeza de que essa consagração nos dará o sucesso e o Teu nome será glorificado, Pai. Tudo que nós fazemos, Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Em Ti, Senhor Deus, nós movemos. Em Ti, Senhor Deus, nós existimos. Por Ti, Senhor Deus, nós estamos aqui, querido Espírito Santo. E graças à Tua misericórdia, Pai, chegamos até aqui. E só pela Tua graça, Senhor, nós iremos mais além. Só pelo Teu favor, Deus. Por isso nós Te agradecemos, glorificamos e adoramos ao Teu nome. Porque só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Aleluia. Você ouviu Uma Palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.